Diz a elas para não fazerem brincadeiras, para não irem no inferno. Diz a elas que cada preceito da Bíblia que não for cumprido na terra, o homem vai para o inferno. Diz a elas que o homem que está a falar aqui é o homem que conhece a Deus e amigo de Deus e vindo de Deus e saiu de Deus. Diz a eles que tudo que Paulo ensinou não foi Paulo, é o Espírito de Jesus. Diz a eles que os seus pastores foram vencidos e não falaram dessas coisas e chamaram como que são coisas mínimas que Deus iria entender. Deus não vai entender nada, porque cada palavra que ele ensinou, cada palavra que ele nos deixou é um mandamento, e cada mandamento que ele nos deu deve ser cumprido. Paulo, não o Paulo, mas o Espírito que estava em Paulo disse: um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Na verdade, não existe pecado pequeno e grande. Todo pecado é iniquidade, e toda iniquidade é pecado. O salário do pecado é a morte, a não que haja arrependimento. Diz a essas mulheres que se eles tiverem vergonha, se envergonharem da palavra de Deus, Deus vai os envergonhar no último dia. Diz a essas mulheres, ou sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Diz a elas que os seus pastores que lhes ensinaram a palavra de Deus não são mais espirituais do que o apóstolo Paulo. Diz a elas que eles nem cheios do Espírito Santo estão. Diz a elas que elas nem sequer conheceram as profundezas de Cristo. Diz a elas que, para a vergonha, nem sequer os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo eles já entenderam. E até hoje continuam a discutir a respeito dos batismos, do arrependimento, das obras mortas, do juízo final, da fé, da imposição das mãos, que são os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. E aquele que foi usado por Deus saiu desse e entrou nas profundezas e profundidades de Cristo. Diz a elas que o Espírito que estava em Paulo dizia que não era ele, mas o Espírito Santo que estava dentro dele que falava. Diz a elas que o mesmo Espírito que estava em Paulo dizia: eu cuido que tem o Espírito Santo. Diz a elas que o mesmo Espírito que estava em Paulo dizia que nós nas igrejas dos santos não temos este costume. Qual costume? Como desses aqui, das mulheres orarem ou profetizarem sem véu. Diz a elas que se eles não cobrirem as suas cabeças, se elas, suas orações não serão ouvidas, porque eles estão em rebeldia com Deus, em desobediência. Diz a elas que por isso há muito sofrimento na terra, muitas orações, muitos jejuns, muito envolvimento com as coisas de Deus, mas quase nada, nada, nada. Porque os mesmos que estão a servir a Deus não fazem a vontade de Deus. Diz a elas que Deus não vai deixar escapar nenhum preceito da sua palavra. Diz a elas que Jesus disse: nenhum tio, nenhum jota vai se omitir da lei sem que tudo seja cumprido. Diz a ela, está a falar o cumprimento da lei, diz a elas que se a mulher não cobrir a sua cabeça, está em rebelião, em desobediência com a palavra. E os rebeldes, a Bíblia diz, vão morar em terra salgada. Diz a elas que Deus não tolera a rebelião. Diz a elas que o pecado da rebelião é semelhante à feitiçaria. Diz a elas que o Senhor tem mais prazer em lhe obedecer do que em sacrificar. Diz a elas: misericórdia quero e não sacrifício. Diz a elas para se arrependerem de todas as murmurações e queixumes contra a palavra do Senhor. Diz a elas que Deus não vai mudar por causa do orgulho e a vaidade deles. Diz a elas, eles têm vergonha de pôr cobertura por causa da vaidade. Querem mostrar os seus cabelos e desobedecendo a Deus. Diz a elas que as mulheres santas que faziam da fé uma profissão não se ataviavam assim,
não somente eles eram obedientes à palavra de Deus e submissas aos seus maridos, assim como Sara, em toda a sua vida, chamava Abraão de Senhor. Diz a elas que se elas não se converterem, se as mulheres não gerarem filhos, não permanecerem na fé e em santidade, não vão ser salvas. Diz a elas que santidade significa andar nos preceitos do Senhor. O contrário da santidade é pecado, é imundície, é carnalidade. Deus não vai tolerar o pecador. Sim, a não que o pecador se arrependa. Diz a elas que Jesus disse: aqueles que não praticarem misericórdia não vão alcançar misericórdia. Diz a elas para não fazerem brincadeiras com as suas vidas, porque as primeiras que andaram a discutir Bíblia e dizendo Deus não precisa dessas coisas todas. Paulo foi marxista, Paulo foi exagerante, Paulo foi duro, Paulo foi judeu, que já estão no inferno se arrependendo, mas não alcançando o perdão de Deus. Diz a elas que não foi Paulo que deixou essas regras. Essa é a doutrina de Cristo. Diz a elas que Paulo dizia que ele era imitador de Jesus e Jesus do Pai. E os seus discípulos deveriam ser seus imitadores. Então, diz a elas que o tempo está cumprido. É tempo de obedecer. Aquele que se envergonhar de mim, eu vou lhe envergonhar diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também lhe negarei diante do meu Pai e dos seus anjos, quando eu vier em minha glória. Preste atenção. Elisângela, não viva a palavra porque muitos estão a viver a palavra. Não deixa de praticar a palavra porque muitos deixaram de praticar. Faça a tua parte. Faça a tua parte. E deixa os rebeldes continuar discutindo Bíblia. Vão assustar, estarão na cova. Deixa as rebeldes continuar a dizer eu acho. Porque o seu pastor que lhe ensinou isso, talvez já esteja no inferno. Deixa as rebeldes continuar a discutir. Mas calma. Mas será que Deus, achas, ele faria isso? Será que isso é o mais importante? Sim, tudo é muito importante, porque a palavra de Deus é perfeita. Se ela saiu da boca de Deus, sendo desobedecida, é pecado. E se é pecado, vai gerar morte. E se é morte, vai lançar a alma no inferno. Preparem-se, porque o Senhor veio para endireitar o que estava torto. Tudo torto. Eles não vos ensinaram isso. Eles passaram de lado. Eles arranjaram atalhos. Eles queriam corta-matos para chegar no céu. Ninguém vai no céu por corta-mato. Ninguém vai no céu por atalhos. Ninguém vai para o céu na desobediência, na rebelião. Ninguém vai entrar no céu em pecado.